Louve ao Senhor! Este é o dia que o Senhor fez. Mais uma segunda-feira aí, gente. Bom dia, graça e paz. Nosso devocional hoje baseado no Salmo 33. Como eu falo para vocês, eu prego domingo na minha igreja esse texto. O que eu prego domingo aqui, que eu preguei ontem na minha igreja sobre isso, na nossa igreja, sobre o Salmo 33. E aí eu pego essa pregação e me inspiro nela aí para fazer os nossos devocionais. Obviamente nunca é igual, porque a gente sempre acrescenta coisas, tira algumas, acrescenta outras. Então se você me assistir lá, você vai ver que muitas outras coisas que a gente fala aqui. Então vamos lá, Salmo 33. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvai ao Senhor com harpa, cantai-lhe louvores com um saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo. Tocai com habilidade e alegria. Então, primeiro, essa questão aí Isso aqui eu nem falei, acho que eu nem falei ontem na minha igreja. A ideia do canto mesmo, é uma vida de canto, de louvor a Deus. Eu até falei na minha igreja ontem sobre a ideia de que nós somos chamados a louvar a Deus. É óbvio que o louvor, ele abrange muito mais do que a cantoria. Esse é um dos elementos. Mas vamos falar desse aqui, já que eu nem falei muito sobre isso na pregação. Aquela passagem famosa de Paulo, lembra? Enquanto Paulo ele estava preso por pregar o evangelho, ele louvava ao Senhor. Então, essa vida, a gente tem que ter uma vida de louvor que é mais do que uma vida que está limpando a casa e está cantando. Mas é mais do que isso, porque você pode estar lá cantando e tudo errado na sua vida. Mas isso é sim uma parte integrante da vida da gente. Uma vida de louvor a Deus constantemente. Constantemente. Então Paulo estava lá na cadeia e ele louvava a Deus. Enquanto ele louvava, diz o texto que as cadeias se quebraram. Que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, a Escritura declara. Essa deve ser de fato a nossa atitude. Uma atitude de louvor a Deus constantemente. A vida é difícil. A vida é muito difícil. As dificuldades nos tomam de assalto inúmeras vezes. Uma dificuldade financeira, uma dificuldade com o filho, com o pai. E uma atitude de louvor é aquela estilo Jó. Deus deu, Deus tirou. É uma atitude de confiança. Alguém que louva a Deus o tempo todo está cantando louvores ao Senhor, é uma pessoa que está alegre. Como ele está dizendo aqui, ó, cante com alegria. Pelo quê? Como assim? Por que cantamos com alegria? Porque confiamos no amor de Deus sobre nós. Confiamos no fato de que Ele é soberano sobre todas as coisas, sendo assim, Ele cuida de nós, Ele cuida das nossas vidas. Portanto, não resta outra coisa para nós do que louvar. Como o caso de Paulo, que ele estava na cadeia e ele estava louvando. Pensa nisso, pense nisso. Ele está na cadeia e ele está louvando. Então, eu acredito que é assim que nós devemos viver. Que é uma vida de gratidão a Deus. E essa gratidão, uma das maneiras dessa gratidão se manifestar é através de uma pessoa que canta a Deus. E nesse sentido, as minhas filhas louvam a Deus o dia inteiro. Ai, meu Deus. Mas é isso mesmo, essa atitude de gratidão. Então ele está dizendo, olha, louve com alegria. E quem faz isso? Quem confia no amor de Deus. Quem de fato confia que Deus está no controle de todas as coisas. Tendo você essa perspectiva, é óbvio que a sua atitude vai ser de louvor. Muitas vezes a nossa vida eu já falei aqui com vocês, acho que várias vezes sobre isso, é uma vida muitas vezes de reclamar das coisas. Eu já falei para vocês aqui, me esforço para não reclamar nem do tempo. Claro, às vezes a gente fala, nossa, tá calor, mas isso é uma constatação, nada de ficar reclamando. Você pode reparar, uma pessoa que reclama não é uma pessoa feliz, é uma pessoa que não tem energia para fazer nada. Então, o que a gente precisa, então, é o tempo todo cultivar um coração de louvor a Deus. Eu falei aqui, né, acho que algumas semanas, falei, ó, estou esperando uma resposta sobre algo e eu creio que Deus vai dar essa resposta aí. Acho que eu falei, é que eu pensava que ia sair naquela, não, acho que não vai, acho que vai sair hoje a resposta. Estou esperando aí, eu vou contar para vocês. Mas eu estou muito positivo, achando que eu quero um sim, né, nesse meu projeto que eu estou pedindo aí para Deus. Mas no fundo, eu já falo assim, olha, eu tenho fé para o sim.
para o impossível, para as coisas difíceis acontecerem. Mas se não acontecer, porque Deus não quis, é porque Ele tem algo melhor. Então, não importa o que aconteça, eu sei que eu vou terminar o dia de hoje com louvor a Deus. Porque ele me ama, Ele está no controle da minha vida. Eu creio então que essa é a perspectiva que o salmista está querendo aqui. Está exigindo de nós. Regozijai-vos, cantem ao Senhor, louvem ao seu Deus. Se você tem filho, às vezes você está lá num dia difícil com seu filho, e às vezes a gente acaba se abatendo diante de uma circunstância difícil. Faz parte da vida isso, ficar chateado. Mas lembra do que Paulo falou, hein? Abatido, mas não destruído. Normal a gente ficar triste por circunstâncias difíceis. Mas o todo da vida do cristão é uma vida de regozijo. É uma vida e esse regozijo se expressa assim. Faz esse teste mesmo, bem prático. Tá chateado? Louve a Deus. Põe uma música lá. Ó, eu acordo, a primeira coisa que eu faço na minha vida é orar. Raramente acordo e não começo ali com uma oração. Então, ore. Faz isso, coloca lá um louvor. Esses dias eu acordei cedinho, e eu coloquei aquela música antiga, gosto tanto daquela música. Em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis. E é isso, eu já começo o meu dia assim, eu começo louvando a Deus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo como Paulo mesmo, tentando fazer o que Paulo fez. Na cadeia, depois de ter apanhado, ele estava cantando. Faz isso. Faz esse exercício de nunca reclamar. Pelo contrário, de louvar ao Senhor, de cantar um cântico novo, de ter um coração que é grato. Então, essa vida aqui de louvor, ela só vai se dar por meio de um coração que tem fé na soberania de Deus e é grato com aquilo que Deus faz. Gente, olha, isso aqui também é uma coisa que eu prego sempre na minha igreja. Se tem uma coisa fundamental para que você tenha uma vida feliz, livre de andar deprimido como os ímpios andam, é um coração grato. Então, esse coração grato, ele sempre ecoa, transborda por meio de um louvor. Lembra, por exemplo, quando Israel era libertado de algum inimigo? Por exemplo, quando eles passaram pelo Mar Vermelho, o que eles fizeram? Eles cantaram. Olha como que então esse cântico, ele é uma expressão natural de um coração alegre em Deus. Portanto, se você é de fato filho de Deus, se você crê, eu sou um cristão. Eu tenho um monte de falhas, mas eu tenho fé nele. Eu tenho fé que ele me redimiu de meus pecados. Então você é um cristão. E o nosso espírito, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então você é cristão. Se você é assim, então você pode cultivar esse coração alegre o tempo todo, mesmo diante das dificuldades, como Paulo fez. Um coração grato a Deus. Faz isso. Ao invés de ser como os ímpios que reclamam, andam cabisbaixo. Não. Tenha uma posição de confiança em Deus. E essa confiança, ela vai se materializar através desse louvor. Então louve a Deus. Já começa o dia, primeira coisa, gente. Faz o devocional, primeira coisa. E ore depois, né? E ore. E ore com base no que você ouviu, ore o Pai Nosso. O Pai Nosso não é uma oração para ser repetida, como os católicos fazem. Mas ali tem todos os elementos que a gente precisa para orar. Santificado seja o teu nome, que é o quê? Momento de adoração. O pão nosso de cada dia, as nossas necessidades. Venha a nosso teu reino. Enfim, a cada uma daqueles elementinhos ali da oração, são os princípios que a gente precisa aplicar na nossa oração, as coisas que a gente precisa orar. Confissão de pecado, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado, e por aí vai. Então, é isso que a gente precisa todo dia orar. Lembra que Jesus disse, orar, falou para os discípulos, orem para que vocês não caem em tentação? Então, é isso que a gente precisa, ter uma vida de oração. E a oração, uma pessoa me fez uma pergunta esses dias lá numa reunião de homens que a gente teve. Como ter ânimo para orar? E aí eu falei, olha, que eu pensei na hora ali, eu me lembrei agora também, um dos princípios importantes para que você tenha força para orar quanto mais você se aprofunda no conhecimento da palavra do Senhor, mais você percebe a sua fragilidade, a fragilidade humana, o quão frágil você é. E quanto mais você percebe isso, mais você vai sentir a necessidade de orar, um desespero por orar. Por quê? Porque você não tem confiança nenhuma em si mesmo. Quanto menos confiança você tiver em si mesmo, mais você vai orar. Porque a oração não é justamente isso. É essa declaração de que eu não posso, porque se eu pudesse, eu não orava, eu fazia por mim mesmo.
Eu oro é porque eu não posso. Eu oro todo dia porque eu não confio em mim. Então, quanto mais você tiver essa percepção de fragilidade humana, e isso você vai ter por meio da palavra, quanto mais você ouve pregação de verdade, mais percepção da sua fragilidade você vai ter. Porque você vai passar pelos sofrimentos e vai ter a palavra ali para te mostrar, tá vendo que você é frágil? Então seria basicamente isso. É o meu caso, vai dar um exemplo aqui. Os processos que eu já tive, quanto mais eu estudo, mais eu percebo. Quando eu era novo, eu achava que eu sabia muito. Aí hoje, depois de estudar pra caramba, aí eu falo, gente, eu não sei nada. A gente sabe pouco. E a gente sabe então da possibilidade enorme de cometer um erro. E é justamente por isso que eu falo, Deus, tem misericórdia, me ajude, me capacite. Então, quanto mais percepção você tem da sua fragilidade, mais você ora. Vamos agradecer a Deus? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Por mais uma semana que está começando. Ó Deus vivo e todo-poderoso, que a tua graça seja conosco, que o teu Espírito Santo esteja agindo em nossas vidas, nos livrando de todo mal, abençoando a nossa semana, protegendo os nossos caminhos, os nossos passos. Ó Deus, que a tua mão soberana seja conosco. Nós queremos ter um coração cheio de louvor a ti. Põe em nós, ó Pai, essa alegria, para que possamos te louvar e viver por meio da fé que o Senhor nos deu, e por meio de um coração grato, que se regozija em tudo. Livra-nos, ó Pai, de murmurarmos como teu povo murmurou no deserto, e por isso foram exterminados. Dá-nos, ao invés disso, um coração grato, que é uma vida de louvor a ti. Ó Pai, pedimos a tua bênção, onde quer que estejamos, no trabalho, em casa, na rua, que a tua mão poderosa esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Valeu, gente. Espero vocês aqui amanhã, se Deus quiser.